Setembro Amarelo, mês de conscientização sobre os casos de suicídios no Brasil e no mundo, chama atenção para a prevenção da depressão. Os dados também sobre a depressão colocam o Brasil num ranking de alerta. Converso agora ao vivo com a repórter Luciana Ferreira, que está ao lado de um profissional da área e passa para a gente as informações justamente para a gente tentar compreender essa relação entre suicídio e depressão. Luciana Ferreira, bom dia para você. Quais são os detalhes então quando se fala nesse assunto? Ei, Farley, bom dia para você, bom dia a todos. É isso mesmo, nós estamos no Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio, mas os cuidados em relação às circunstâncias que podem desencadear a depressão, elas devem ser observadas ao longo de todo o ano. A gente vê que durante o dia, são muitas informações, acontecimentos, emoções e nem sempre a gente consegue absorver todas elas. Então, quem vai passar todos os detalhes para a gente é o Dilei Márcio de Carvalho, ele é psicólogo. Dilei Márcio, muito obrigada pela participação. Primeiro, eu gostaria que você explicasse para a gente como perceber um estado depressivo, circunstâncias que podem levar à depressão e os números dessa doença, eles são preocupantes também, né? Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Então, Luciana, primeiro sobre os números, né? O Brasil é o segundo país das Américas em casos de depressão. E a gente está num mês que a gente está falando sobre o suicídio. Não está desassociado. Essa pressão do dia a dia, que a gente responde muitas vezes com muita ansiedade, ela também pode ser preditora, ou seja, ela pode ser uma das causas futuras aí de suicídio. A gente precisa olhar a depressão. Eu não mudo de uma hora para outra. Uma coisa eu vejo que alguém que está perto de mim está um pouco mais lento, a gente até fala assim, hoje eu estou um pouco depressivo. Mas qual que é a frequência e a constância disso? A gente precisa ter muita atenção com a depressão hoje no mundo e os números no Brasil justificam isso. Dilei Márcio, em relação aos ambientes de convívio, o trabalho, a escola, a academia e também em relação aos relacionamentos, como é que a gente observa isso no dia a dia? A Luciana tem um padrão de funcionar, ela tem um padrão de emoção. Alterações nesse padrão talvez sejam observadas e percebidas com o tempo. Então a gente precisa prestar atenção no outro quando a gente está ajudando. O que mudou na Luciana hoje? O que mudou lá na minha vida, na academia, no meu relacionamento? Essas mudanças de um padrão de emoção, elas podem estar dizendo, eu não estou só lento, eu não estou só com uma deprê daquele dia. Eu posso estar entrando num quadro de depressão que vai aparecer depois lá na frente, mas ele já mostra sinal hoje. Vamos ficar atento, tanto a gente quanto as pessoas que estão perto da gente também. E como é que a gente diferencia isso? Eu tive um dia ruim, eu tive aquela sensação de angústia, daquele momento que fica permanente essa sensação. Isso aí, frequência e duração, né? Nem todo dia a gente está bom e nem todos os dias são bons. E a gente responde isso com as nossas emoções. Eu não estou bem hoje, mas isso vai aumentando a frequência disso ocorrer no meu dia. É um sinal importante. A gente vai ver depois, quando a gente vai tratar um depressivo, que não começou naquele momento. Vem de uma frequência e ele não observou e muitas vezes nós estamos perto das pessoas e a gente não observa isso também. Falando em tratamento agora, muitas vezes a gente quer compartilhar com o nosso vizinho, com um familiar. E qual que é a importância da gente procurar também um profissional? A terapia é importante porque é o seguinte, falar com alguém é muito importante, mas alivia de momento. Eu chego lá e falo assim, eu não estou bem. A pessoa me acolhe, me ouve, mas não é terapêutico. A terapia vai ajustar isso. Eu posso ouvir alguém, aliviou de momento, mas não tem um efeito clínico que a gente fala. Então, buscar a ajuda terapêutica, ela é fundamental. Mas é importante falar com o amigo, falar com o religioso, o pastor, o padre, com o namorado, com a mãe, mas eu preciso buscar uma terapia. Porque a terapia vai me organizar emocionalmente. O amigo pode só aliviar. Então a gente tem aí também pistas para ajudar. Alguém falou, eu não estou bem, conversa, acolhe, mas fala assim, será que você não está precisando buscar ajuda? A gente precisa ter esse olhar hoje. Ok, muito obrigada pelas informações. Então é isso, Farley, se você está em casa, ouviu essas orientações, está sentindo algum desconforto, procure um profissional, para poder explicar tudo isso que você está passando. Farley? Falou e disse, Luciano, então, trazendo os detalhes sobre esse mês então tão importante nessa campanha de conscientização sobre o suicídio. Obrigado pelos detalhes, viu, Luciano?